Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que estejam se dando muito bem nessa dinâmica de estudar em casa. E nessa aula aqui eu preparei para vocês, mais uma vez, nessa relação de linguagem, de sociedade e introduzi agora dois fatores, que é a cidadania e a cultura. Então vamos nessa. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, no privado ou pelo grupo da sala. Bora lá. A língua e os seres humanos. Somente os seres humanos têm essa capacidade de se comunicar. Uma capacidade relacionada talvez com algum dispositivo biológico que permite que se formule e se entenda um conjunto de sons e se associe um sentido. Como eu falei na última aula, para gerar esse tipo de comunicação é necessário que se tenha o sentido, que se passe dos meios de expressão e vá para os meios de significação, que se tenha um sentido. É possível que outros seres vivos se comuniquem, como é o caso, por exemplo, das abelhas, que com um conjunto de movimento, danças, são capazes de transmitir informações, porém não se pode confundir esse tipo de comunicação de propósito restrito com linguagem ou mesmo língua. Da mesma forma, alguns pássaros que são capazes de produzir um conjunto de sons muito parecidos com os sons produzidos pelos seres humanos, o que não permite às aves, porém, dialogar com os seres humanos ou entre si mesmas, com os outros pássaros, estabelecendo um raciocínio a respeito dos sons produzidos e produzindo com os seres humanos outros conjuntos de sons como resposta. A linguagem e a comunicação por meio de uma língua são, portanto, estritamente atividades humanas. Até aí, eu quero que vocês entendam essa relação da língua e os seres humanos. Aí vamos aumentar esse locus. Agora vai ser a língua e a sociedade. Uma língua, seja qual for, tem a função de permitir a comunicação entre indivíduos, e isso é tecla batida desde as aulas anteriores. Essa é a sua função primordial. Há uma relação direta e indissolúvel entre sociedade e língua e sociedade, que não permite que se pense em indivíduos vivendo conjuntamente, vivendo em conjunto, sem o estabelecimento de uma comunicação entre si. Da mesma forma, não é possível a comunicação sem que haja uma convenção social a respeito dessa comunicação, ou seja, o que chamamos de língua, uma comunicação em comum entre essas pessoas que moram nessa sociedade, a gente chama de língua. A língua nada mais é que um conjunto de convenções sociais, de práticas sociais em comuns, historicamente constituídas, que permite que os seres humanos se comuniquem entre si. Agora a gente vai aumentar um pouquinho e vai falar sobre cidadania e cultura. Assim entendemos que o homem se constitui pela interação com os outros homens e nesse interagir ele produz cultura. Aí que nasce a cultura. Então, para nós, cultura não é algo que nasce pronto, não é uma forminha de bolo definitiva. É algo que se faz e se constrói a cada relação, a cada interação de homem, de indivíduo com indivíduo. Da mesma forma, é assim a linguagem, que é uma manifestação cultural. É algo que nós, falantes, produzimos a cada momento, de acordo com as nossas necessidades. Ver o homem como responsável pelas suas realizações, em parceria com os demais, criando essa interação, suas crenças, suas leis, suas verdades, sua cultura, traz na realidade inúmeras implicações. A gente pode ver o caso da linguagem, que é uma dessas implicações dessa interação do homem, do indivíduo com o indivíduo. Como já explicamos, inserida na cultura, a linguagem é o produto de um processo interacional histórico, reinventada sempre que usamos. E essa reinvenção é real
Todos os dias nós reinventamos a nossa cultura, nós reinventamos a nossa linguagem e a gente interage com os nossos colegas, com a nossa família, com o nosso amigo, com o nosso irmão, por meio dessa linguagem. E por isso que a cultura, ela nos ajuda nesse processo de interação. E a cidadania, ela nasce a partir desse ponto, nessa relação com a língua, por quê? Apesar de imaginarmos que a língua é algo pronto, sistematizado, cabendo a nós aprendê-las, apropriar-nos dela, na verdade não é bem assim, como a cultura. Até porque é impossível introjetar signos linguísticos. É impossível transferir com precisões jogos de representação simbólica. É impossível eu pegar vamos supor, uma língua que eu não conheço, signos linguísticos que eu não conheço, significados que eu não conheço e introduzir a mim. No entanto, a linguagem não é apenas resultado de interação social, senão também condição para a própria condição humana. A cultura, linguagem, é condição da própria condição humana, porque a gente precisa se comunicar para a gente poder praticar a cidadania. E é aí onde eu quero chegar. Essa relação entre língua, cultura e sociedade, ela é indissolúvel, ela é inseparável, porque uma depende da outra. A língua, a linguagem, ela nasce da mesma forma que a cultura nasce. A linguagem depende da cultura para existir e a cultura depende da linguagem para permanecer existindo. E essa sociedade, essa cidadania, a prática da cidadania, o exercício da cidadania precisa da linguagem para poder que haja vida em sociedade. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, me procurem, que eu vou estar à disposição de vocês. Esse foi o nosso assunto sobre cultura, cidadania, sociedade, língua e entre outros assuntos que cabem nessa aula, que é muito gostoso de se trabalhar. Então, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, tá bom? Abraços!